Olá, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Mônica Botter e eu sou aqui do canal Mulheres que Não Param. E convido vocês, homens, também para dar dando uma olhadinha, que o meu canal tem conteúdo de culinária, motivação, né? Serviço social e evangélicos, ok? Então eu convido os homens também para estar dando uma passadinha aqui. E hoje nós vamos falar sobre medo. Gente, deixa eu falar algo para vocês. Eu fui uma pessoa completamente medrosa a minha vida inteira. E tive que fazer terapia por conta disso. E a gente nasce só com dois medos. Eu aprendi isso ao decorrer da minha vida. Nós nascemos com dois medos. O medo de cair e o medo de barulho. Só esses dois medos que a gente nasce. No entanto, ao passar do tempo, nós vamos crescendo e adquirindo outros tipos de medo, né? Por exemplo, uma criança, se você pegar e colocar ela para dormir e falar que para ela não sair da cama, que tem um bicho debaixo da cama dela, ela vai ficar paralisada. Ela vai ter muito medo, ela vai congelar e ela não vai sair da cama. Por quê? Porque o nosso cérebro começa a adquirir outras desconfianças ao decorrer do tempo. E por conta desses medos que eu tive, né? Tive um problema de depressão, porque tive uns problemas na minha infância, né? Que não vem ao caso agora e depois a gente conta. E aí, por conta disso, causou alguns traumas, né? Eu tive síndrome do pânico e tal. Isso tudo foi curado. Graças a Deus, eu não tenho mais nada. Mas o que eu vim dizer para vocês é o seguinte, que o medo é um temor que a gente tem, um temor que toma todo o nosso corpo, o nosso subconsciente, o nosso cérebro acha que algo vai acontecer de ruim. É como se você estivesse prevendo algo ruim para sua vida. Esse é o medo. A Bíblia diz, né, em Jó, que ele mencionou assim, ó, o que eu mais tinha medo veio sobre mim. Quer dizer, ele ficou pensando constantemente. E quando isso aconteceu, ele definiu que porque ele já estava pensando naquele medo, né? Naquela situação. Então, o que eu quero dizer para vocês, e que eu aprendi ao decorrer da minha vida, que nós devemos nos libertar dos medos, né? E outra coisa, gente, que eu vou falar para vocês. Eu sou evangélica, sou uma pessoa cristã, amo a Jesus Cristo, mas eu acho assim que a pessoa, ela tem também que ter saúde mental. O nosso cérebro precisa de alimentação e de tratamento quando é necessário. O medo, gente, é uma coisa importante para a nossa vida, porque às vezes ele é acionado, né? Ele é acionado e faz com que não cometemos alguma coisa errada que vai causar algum problema, né, pra gente futuramente, né? É como se você tivesse uma premonição, né? Ah, eu não vou fazer tal coisa porque pode me acarretar essa situação. Esse é um medo normal e que nos faz bem, né? Um certo medo, né, de não praticar alguma coisa errada. Agora, o medo exagerado nos limita, faz com que a gente não saia de casa, que a gente não vá para outro emprego, que a gente não mude de situação. Ele paralisa o ser humano, isso não é bom, né? Eu tinha muito medo de fazer tomografia, muito medo mesmo de fazer tomografia e ficar em lugares fechados, né? E eu tinha fobia de lugar fechado. E aí eu comecei a praticar, fazer umas técnicas que eu aprendi com a minha mãe de estar em lugar fechado e estar bem com aquilo. Eu comecei a visualizar os lugares fechados, super fechados, e eu comecei a meditar, dizendo que eu estava no lugar fechado, porém eu estava respirando normal, estava tudo bem,
A temperatura do meu corpo estava normal, os meus batimentos cardíacos estavam normal e visualizava aquele lugar fechado. Por muitos dias eu fui fazendo isso. E graças a Deus deu certo. Porque, gente, a gente temos que orar para o síndrome de pânico, mas também nós temos que treinar o nosso cérebro, porque a gente não sabe o que está lá no subconsciente, o que aconteceu com a gente no passado, pode refletir no futuro, né? Um exemplo, minha netinha, ela nunca teve medo de dormir sozinha, nunca teve medo. Ela deitava, dormia normalmente. Aí o que aconteceu? Veio uns amiguinhos dela aqui em casa e eles começaram, eu não percebi, eles começaram a assistir vídeos de terror. E eu não tinha percebido nisso. Aí quando um dia eu cheguei pertinho deles, que eu fui servir o café para eles, vi que ela tava muito, a boquinha dela branca, né? O meu neto já saiu de perto. Aí eu falei, o que vocês estão vendo? Aí fui olhar, gente, um alerta, cuidado, para as crianças não terem problema. Esse menininho, ele tem hábito de ver coisas de terror e para ele, né? Porque nós não somos iguais. Cada coisa que acontece na nossa vida vai ter um modo da pessoa reagir, entendeu? Eu, quando vou tomar injeção, não sinto nada, não tenho medo de tomar injeção, de boa, vou lá tranquilamente. Mas já tem pessoas que vai tomar injeção, para elas aquilo é o fim do mundo. Então, dependendo, gente, do que acontece no passado da gente, ou não, é uma coisa do cérebro mesmo, a pessoa vai reagir de um modo diferente. Essa menina começou a ter medo de dormir. E ela começou a ir para a cama da mãe, para minha cama, para a cama da tia, e nós percebemos que ela começou a adquirir um certo medo de dormir sozinha, porquanto aquela imagem daquele filme de terror ficou no subconsciente dela, ela não conseguia abandonar aquela imagem. E aí eu comecei a fazer uns treinamentos com ela, né? Comecei a colocar ela na cama, eu ia lá, comecei a contar umas coisas boas, né? Você reverte o processo colocando uma coisa assim terna, né? Uma coisa assim bonita, para que a pessoa que esteja com medo comece a visualizar aquilo e comece a se libertar do medo. E isso eu fui conseguindo, fazendo esse treinamento com ela e falando para ela que aquilo não existia, que era só uma sombra da mente dela, e graças a Deus foi embora o medo. E isso serve para nós também, meus queridos. Todas as vezes que nós passamos o medo, aquilo acaba nos limitando, mas aí a gente tem que enfrentar esse medo. Medo de dirigir, por exemplo. Tem mulheres que têm medo de dirigir, mas elas não saem para dirigir, entendeu? Porque elas acham que algo vai acontecer de ruim. Você não pode ter esse pensamento. Você tem que ir, você já tirou sua carta, você tá segura, tirou sua carta, você conhece toda a lei de trânsito, todos os critérios. Vai pegando o seu carro, indo devagar, vai na padaria, leva as crianças na escola, vai para lugares perto. Quando você pegar confiança, que você já acha que você consegue, aí você começa a pegar, né, as vias como Imigrantes, Anchieta e tal. Aí você pega para lugares perto, com saídas perto, próximo, para que você venha perder o medo. E aí você vai aumentando a sua distância. Antes disso, visualize que você tá no carro, né? Liga o carro, passa a marcha e vai. Ok? Vai visualizando. Senta num lugar quietinho e vai visualizando que você já está fazendo isso. Ok? Que vai dar tudo certo e você vai perder o medo. Ok? E se você tiver medo de sair para algum lugar, você tem que ir. Se você tiver medo de avião, você tem que viajar de avião. Todos os medos é dissipado quando você enfrenta ele. Você tem que enfrentar o seu medo. Ok? E se esse conteúdo serviu para você, dá um joinha, se inscreve no meu canal, vai ter mais